please, no! 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 Quando se discute sobre escola sem partido, é normal ficar meio perdido no meio das várias questões que o movimento e os projetos de lei que levam o seu nome acabam levantando. No meio de tanta confusão, talvez a maior delas diga respeito a essa parada aqui. O cartaz com os tais dos deveres do professor. Mesmo que você só tenha ouvido falar bem por alto sobre o Escola Sem Partido, é muito provável que você já tenha batido o olho nesse cartaz em algum lugar. O que não é para menos. Ao longo do tempo, o Escola Sem Partido transformou nesse mote dos deveres do professor uma das suas principais formas de divulgar as suas ideias e os seus projetos de educação. Eles aparecem sempre que algum dos representantes do Escola Sem Partido faz falas públicas e tem até uma lojinha temática com produtos personalizados com a temática do cartaz. E é claro, a gente tem os projetos de lei que querem instaurar o programa Escola Sem Partido. E isso é importante porque é muito comum que os defensores do Escola Sem Partido e dos projetos de lei usem o cartaz como uma forma de legitimar e justificar os projetos, dizendo que a única medida que eles prevêem é a simples afixação desses cartazes com os deveres do professor nas escolas. Eles também insistem que o que está definido nos deveres não é nada mais do que já está previsto na Constituição. O que é outra defesa batida do Escola Sem Partido. A ideia de que a única coisa que o movimento quer é reforçar aquilo que já está previsto nas leis. Mas será que é tão simples assim? O anteprojeto que o Escola Sem Partido disponibiliza como molde para os projetos de lei que vão instaurar o programa tem no seu artigo 5º a proposta de afixar o cartaz dos deveres dos professores. Mas ele não para por aí. Na verdade, quando a gente para ler o projeto completo, a gente nota que o programa Escola Sem Partido faz muito mais do que só prever a fixação de um cartaz. Por exemplo, se a gente volta um pouco no artigo 2º, a gente lê: o poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Ok, tem alguns problemas aqui. Primeiro, esse trecho, ele compara debater gênero nas escolas como uma forma de invadir a sexualidade dos alunos. E ele deixa entender que isso só não acontece se esses debates forem feitos sem proselitismo ou dogmatismo. O problema é o que o Escola Sem Partido está chamando de proselitismo e de dogmatismo. Para eles, qualquer questionamento ou crítica do que eles chamam de valores tradicionais seria uma forma de dogmatismo e proselitismo. O problema é que esses questionamentos são a base dos debates de gênero. Se você proíbe que se discuta as várias formas de família, ou as várias formas de identidade de gênero, ou de orientação sexual, para além do tradicional, você está basicamente proibindo qualquer forma de debate de gênero. E isso é um ponto importante, porque o que esse artigo propõe, de fato, é a proibição de todo um leque gigante de assuntos a serem debatidos na escola. E isso tem um nome, isso é censura. E, obviamente, isso não está previsto em nenhuma das leis que o Escola Sem Partido diz com tanto orgulho defender. E a coisa fica ainda mais louca quando a gente avança para o artigo 7º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre o conteúdo dessa lei. Tá, então, aqui a gente passou de pendurar um cartaz para reformular toda a estrutura curricular da educação nacional. E como isso funcionaria exatamente? Você teria os professores de todas as matérias dispondo tempo das suas aulas para discutir sobre os cartazes, para ensinar os cartazes? Ou você teria uma matéria específica somente para o cartaz? E qual seria a formação dos professores para dar essas aulas? Você teria que acrescentar novas matérias ou novos dados nos currículos da formação de professores no ensino superior para tratar exclusivamente do cartaz? Em nenhum momento o projeto se preocupa em responder questões tão básicas para uma medida desse tamanho e dessa importância. Artigo 8º. O Ministério e as Secretarias de Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurando o anonimato.
As reclamações referidas no caput deste artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público, incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. Então a gente tem agora canais de denúncia anônima. Tá, isso ainda parece um pouco mais do que só pendurar um cartaz. E no artigo 9º, a gente tem toda uma lista de onde essa lei vai ser aplicada caso ela seja aprovada. Então, essa lei ela vai alterar, basicamente, os planos nacionais de educação, os conteúdos curriculares, os projetos pedagógicos das escolas, a produção de materiais didáticos, as avaliações no ingresso do ensino superior e as provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Então, aqui, além do cartaz, a gente está basicamente reescrevendo todas as diretrizes da educação nacional e além de algumas normas do funcionalismo público. Artigo 10º. Configura-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública o descumprimento do disposto no artigo 5º dessa lei, bem como a remoção indevida ou a destruição total ou parcial dos cartazes ali referidos. Tá, então, além do cartaz, a gente tem a reestruturação dos currículos das escolas, a gente tem a censura sobre certos assuntos e questões e, acima de tudo isso, a gente ainda tem a aplicação de penas e punições para quem não cumprir com o que está definido nessa lei. Uma coisa que é sempre importante reforçar quando se discute sobre a escola sem partido é que, apesar dos seus defensores quererem te fazer acreditar o contrário, as ideias do movimento não são inquestionáveis. Eles até podem se basear em elementos legais e constitucionais para montar as suas ideias e os seus argumentos, mas eles não passam disso. Argumentos. Argumentos construídos com uma interpretação específica das leis e argumentos que podem ser criticados e questionados enquanto tais. E quanto mais eles negam isso, mais eles entregam que, na verdade, eles não estão preocupados com a educação, nem com o que acontece ou o que é ensinado nas escolas. A única preocupação da escola sem partido é impor a sua vontade sobre os outros sem se preocupar com as consequências disso. Então, galera, acho que por hoje é só. A gente nem começou a arranhar a superfície de todos os problemas que cercam o Escola Sem Partido. Por causa disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas recomendações e referências de leitura para quem quiser se aprofundar mais nessa discussão. Para quem chegou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você quiser também seguir a gente no Instagram e no Twitter, a gente está por lá em @profscontroesp. Se você tem alguma sugestão de pauta para um próximo vídeo, é só falar com a gente por lá. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima!